Bem-vindos a mais uma viagem interior. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a depressão ou a frescura. O que é aceito culturalmente na sociedade é aquilo a qual a sociedade como um todo acha que é verdade. Acha que é razoável colocar como lei para se seguir em uma sociedade mais saudável. Para seguir uma sociedade onde as pessoas vão conseguir produzir, onde as pessoas vão conseguir comer, onde as pessoas vão conseguir ter leis e governos. As pessoas vão conseguir ter representatividade. Pelo menos é isso que me passa na cabeça. Não tenho certeza de nada. O que foi aceito entre esses dois exemplos que eu vou dar agora? Melancolia é algo a qual a gente deve ter uma arma para lutar contra. Porque da melancolia pode se levar à morte. Está totalmente evidente, desde os nossos escritores aos nossos artistas, aqueles que acordam cedo, aqueles que se sentem exaustos. O que foi aceito? A melancolia não tem que ser aturada por mim. Sou forte demais para isso e tal. Não falaremos nem sobre isso no nosso dia a dia. Não pense nisso, isso é besteira, isso é bobagem. Vamos produzir, vamos ter uma família e vamos continuar vivendo normalmente. Não tenho me expressado muito bem, mas vocês entenderam. Qual desses dois exemplos aqui, bem maldados, foram abraçados socialmente? A gente vê que essa é uma discussão que vem desde os primórdios da sociedade. Que não adianta muito quando se tem um grupo de pessoas fragilizadas e fracas, porque a depressão leva à fraqueza, leva à exaustão mental, leva a bateria social abaixo de zero. Não adianta que essas pessoas tentem levantar armas contra pessoas que estão com uma boa saúde, estão com pensamentos cada vez mais egoístas. O que acontece é que esse grupo de pessoas que está cada vez mais incapacitado, que está cada vez mais fraco, ele não vai querer discutir com esse outro grupo. E não por achar eles muito idiotas, mas sim por eles serem maioria. E também pela bateria social desse determinado grupo minoritário que está abaixo de zero. Hoje a gente vê que existem vários meses de conscientização referente à saúde mental. Hoje a gente vê aqui no Brasil que começou recentemente uma valorização à luta em prol de direitos de pessoas com autismo. A depressão, ela é usada no Brasil, no Setembro Amarelo, como algo como se fosse uma ideologia partidária. Como se fosse um puxadinho para que as pessoas normais lá vão para uma festa, vão comer bolo e vão se socializar. Durante alguns dias, com pessoas às quais elas veem menos capacitadas. Não tenho certeza de nada que eu falo nesse programa, mas disso eu tenho quase. Porque eu passo por isso. A depressão é uma frescura. A questão toda disso não é se a depressão é uma frescura. A depressão não é uma frescura. A questão é, a depressão é uma doença? Algo que te deixa incapacitado, algo que acaba com a tua energia, algo que acaba com a tua vitalidade de viver, algo que leva a tirar a própria vida. A melancolia absoluta da vida, isso é ou não uma doença? Se você for observar, pessoas com depressão apenas querem viver. Elas apenas querem mascarar aquilo para que quando elas saem de uma crise, elas consigam ir até o trabalho, consigam trabalhar normalmente, consigam ser aceitas socialmente, mesmo que elas não sejam iguais às outras pessoas. Pessoas com depressão não são iguais às pessoas que são normais. Se você tem uma doença a qual tenha um diagnóstico e você leva até o seu patrão e você diz, patrão, eu não vou poder trabalhar porque o doutor me deu esse diagnóstico e tal, e eu vou ter que passar uns dias sem conseguir ir para o trabalho, esperar a sua compreensão, você vai ser compreendido. A realidade de quem tem depressão não é assim.
Esse colocado, eu acho que eu mencionei já isso, a questão de por direitos de pessoas com autismo. Isso é ótimo. E estão visualizando o autismo como uma doença. Por mais que isso possa parecer, nossa, isso é preconceituoso, não. Isso é necessário. Porque, pelo menos na minha visão, né, o que eu falo aqui, eu sempre deixo isso bem claro. Viagem Interior é um programa onde eu estou viajando das minhas ideias, onde eu estou refletindo com vocês. E nada disso aqui é uma afirmação totalmente convicta do que é a realidade ou não. São reflexões. Eu acho, na minha opinião, que é mais válido ver uma pessoa que tem autismo hoje, uma pessoa que está doente, porque ela não consegue entregar o que socialmente e culturalmente foi aceito pela grande maioria na história da humanidade. Só que a depressão ela fica muito atrás. Enquanto isso, artistas, escritores, todas as classes, todos os clérigos se suicidam. As pessoas elas não têm a carga para poder lutar contra isso. E as famílias elas não conseguem compreender isso. Já que até hoje a gente está com essa questão de que a depressão é uma frescura, significa que a maioria das famílias não consegue compreender que a depressão é uma doença. A depressão ela é uma doença não só por a gente estar falando aqui, que impossibilita das pessoas serem mais produtivas, que leva a coisa mais louca do ser humano, que é tirar a própria vida, mas como também biologicamente falando. Porque você hoje sai e as pessoas falam como se fosse uma receita de bolo, que e é mais fácil você ouvir isso hoje em dia do que qualquer outra coisa, que, isso é pensamento negativo, tira esse pensamento negativo da cabeça, não sei o que e tal, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. As pessoas falam pra você levantar da cama como se fosse a coisa mais fácil do mundo quando você tá em uma crise de depressão. Se você não estivesse tentando a todo momento sair daquilo ali, sair daquele inferno. Voltando. A depressão é biologicamente uma doença também. Porque é necessária a produção de dopamina, serotonina, ocitocina. O que acontece quando alguém tem depressão? Não se é produzido dentro do cérebro dessa pessoa neurotransmissores nesse sentido. Eu estou falando de uma forma bem rasa. Se você quiser, pesquise um pouco mais sobre isso. Por favor. Mas não é produzido ali o que é necessário e o que é produzido para pessoas normais. Para pessoas que não têm uma melancolia muito grande. Para pessoas que não têm um distúrbio melancólico. Da gente, a gente tem as produções neurais normais. Mas quem tem depressão não tem essas produções. Então, biologicamente, quimicamente também é uma doença. Por isso que as pessoas tomam medicações para que tente se produzir aqueles neurônios. Então, ao ponto de vista comum e ao ponto de vista químico, científico, a depressão é uma doença. Mas ela continua sendo uma frescura. Visão da maioria das pessoas. O grande remédio da sociedade contra a depressão é você não pensar sobre ela. O grande remédio da sociedade contra a depressão é você não pensar coisas negativas. O grande remédio da sociedade contra a depressão é você reagir à vida. O grande remédio, o grande mês, na verdade, que era para lutar e se ter uma atenção maior sobre o suicídio, é levado como chacota por pessoas que apenas querem uma aceitação social maior. Porque todos nós, como seres humanos, vejo eu assim, todos nós como seres humanos precisamos de refúgio. E o refúgio da aceitação social pode ser o refúgio mais perigoso se a pessoa não tiver consciência do que está fazendo. É como eu falei anteriormente, é como se fosse uma aceitação ideológica partidária. Não sabe muito bem o que você está defendendo, você não sabe por que você está ali, mas é um efeito manada. Então as pessoas que vão para o Setembro Amarelo e que você vê, que você sabe, você conhece aquela pessoa no seu lado negativo, sabe que aquela pessoa é uma pessoa escrota, mas ela está lá com o pessoal do Setembro Amarelo, dando as mãos e socializando com aquelas pessoas. Para estarem ali se socializando e dizendo que defende algo. Mas na verdade, no final das contas, o que elas fizeram por alguém que estava nessa situação? Se não fosse as mães dessas crianças com autismo,
se não fosse a revolta dos pais, da família, se não fosse a família passando por dificuldades de estarem tratando pessoas com autismo, porque existe sim uma dificuldade, quem que iria falar por eles? Do que adiantaria um mês assim? Seria uma coisa totalmente vazia, sem sentido nenhum. Seria uma coisa apenas para se ganhar propaganda política. E quando eu falo propaganda política, eu não falo apenas de deputados, senadores, vereadores, candidatos, pré-candidatos. Eu falo como a sociedade como um todo. Política se faz dentro da sociedade como um todo. O que eu estou falando dizendo aqui é um ato político. Pensar é um ato político. Criticar é um ato político. E não criticar de uma forma imatura. Como o meu terapeuta falou, criticar é ter critério. Então, a gente precisaria muito de muita sorte para que a sociedade ela avançasse a um ponto onde a maioria esmagadora das pessoas começassem a olhar para as pessoas que estão deitadas na cama sem conseguir reagir. Ou então olhar para o passado e ver quantas pessoas que escreveram livros e coisas que ajudaram a vida delas, que fizeram com que elas dessem uma risada, né? Que fizeram com que o dia delas ficasse menos pesado. Porque eles não veem a pessoa, eles veem um entretenimento. Eles veem como produto. Mas não sabem que talvez quem você esteja vendo, quem você esteja lendo, quem você esteja ouvindo e que tenta trazer alguma coisa, esteja com um vazio extremamente grande e melancólico. Então, a depressão infelizmente vai continuar sendo uma frescura. Que, infelizmente, quem tem depressão não tá afim de comprar essa briga. Porque a bateria social delas está abaixo de 0. E elas só querem deitar, esquecer um pouco da vida. Casos extremos se matar. Enquanto isso, a grande maioria quer festa, pão e circo. E olha, tem um passo na sociedade que é o seguinte: quando se fala em depressão, as pessoas já acham uma palavra horrenda. Isso é bom. Olhando um pouco mais aprofundado, pelo menos na minha visão, elas acham horrenda se aquilo for atribuídas a ela. Individualismo total. E pode acontecer do filho de determinada pessoa se suicidar e ela continuar com esse pensamento de que depressão é frescura. Pode acontecer dessa pessoa ter depressão e falar que depressão é frescura. Então é uma guerra extremamente grande que eu não consigo ver um horizonte tão cedo para isso. Não é para a gente tentar mostrar que a depressão ela é algo que a sociedade deve visualizar para que, pelo menos da minha visão, né, para que a gente tenha que provar algo para alguém. Mas é porque todos têm que ter o direito a ter uma vida, a viver, serem excluídos, não a serem chutados, serem tratados igualmente. Esse é um dos grandes problemas da nossa nação. Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade. E se você diz, é verdade, a depressão não é uma frescura, é uma doença, mas continua cobrando as pessoas, apenas veja a letra de Fade to Black. Eu vou deixar um vídeo no final desse daqui de um professor de inglês explicando melhor sobre essa música. E eu espero que vocês entendam. Wesley, Fade to Black é uma das, se não a música mais triste que eu conheço, cara. Então tá aqui o vídeo, mas eu já vou deixar aqui um alerta de gatilho. E se você não está em um bom dia, passa pro próximo vídeo. Essa música foi escrita pelo James, que é o vocalista da banda, e é basicamente ele se questionando se realmente vale a pena ele continuar lutando por essa vida. A inspiração veio lá em 84, logo depois que um caminhão deles foi roubado no meio de uma turnê, logo antes deles fazerem um show. E todos os equipamentos da banda estavam naquele caminhão, inclusive alguns itens com grande valor emocional. E pode parecer um exagero você questionar o valor da sua vida e se vale a pena você continuar vivendo, se você deveria desistir.
realmente só por ter algumas perdas materiais. Mas quando você tá a um passo do abismo, qualquer coisa pode engatilhar 1000 traumas na sua vida e pode te derrubar. Ele já começa a música falando que a vida dele tá esvaindo, ele tá perdendo o controle, tá se perdendo em si mesmo, perdeu o interesse em tudo, realmente nada mais importa, e ele precisa do fim dessa vida para realmente se libertar. Things not what they used to be. As coisas não são mais como elas eram. Missing one inside of me. Não tem nada aqui dentro. Eu não existo mais. Deathly lost. This can't be real. Eu tô perdido mortalmente. Isso não pode ser real. Cannot stand this hell I feel. E eu não aguento mais esse inferno que eu sinto. Emptiness is filling me. E um vazio é o que me preenche. To the point of agony. Ao ponto de causar uma agonia. E a escuridão tá tomando as minhas manhãs. Eu já fui alguém, mas esse alguém se foi. E como qualquer pessoa com depressão, qualquer pessoa que realmente perdeu as esperanças, ele sabe, e todo mundo fala pra ele, que pra ele melhorar ele depende de si mesmo. Mas todo mundo sabe que isso só piora as coisas, porque se você já tá no chão e você não tem forças pra se levantar, quando alguém atribui essa responsabilidade de que você é a única pessoa que pode resolver isso, mas você não tem força, isso ainda te prende mais lá embaixo. Você se sente incapaz. E aí, sem saída, vem o desespero. No one but me can save myself, but it's too late. Eu sei que ninguém além de mim pode realmente me salvar, mas é tarde demais. Now, I can't think why I should even try. E agora eu não consigo nem pensar o porquê eu deveria ao menos tentar. E ontem, o meu passado, quando eu era mais feliz, parece que nunca existiu. Mas a morte me cumprimenta com calor. Então agora eu só vou me despedir. Adeus.